Bens públicos é, de longe, a menor matéria do seu edital. Todo o ensinamento, toda a doutrina que você precisará ver para bens públicos não vai te levar 2 horas. Então imagine o regaço que faremos em meia hora de questões sobre bens públicos. Vem tirar suas dúvidas. Antes disso tudo, é bom lembrar que este é um projeto incrível do Soma Concursos que tem a missão de abordar cada item do seu edital em uma rodada de questões inéditas feitas pelos professores. É um curso gratuito de questões. Eu nunca vi isso e olha que o professor tem muito tempo de concurso público. Então, fica aí e vamos aprender. Bens públicos é o tema da aula de hoje, professor Gabriel Ramos, e aí você vai lá, né, e faz a boa e siga o professor, tá certo? São detentores de bens públicos, exceto. Então, o que a questão está querendo saber aqui? Quais dessas entidades, seja política, seja administradora, têm bens públicos? Os seus bens carregam consigo as características de uns bens públicos. Então, vamos dar uma olhada nas opções. Temos aqui as autarquias, os Estados-membros, as fundações públicas e as agências reguladoras. O artigo 98 do Código Civil, ele é incisivo para falar o que é bem público. Eu vou colocar ele aqui para você de uma forma resumida, tá? Então, vamos trazer aqui, ó, artigo 98, Código Civil. São bens públicos aqueles das entidades de direito público. Então, quando a questão ela traz para você o questionamento, qual entidade aqui tem um bem público? Na verdade, o que ela está te perguntando é qual entidade aqui é pessoa jurídica de direito público. E aí a gente volta lá na nossa aula de organização administrativa para responder. Uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, perfeito, mas lembre-se, a gente está procurando a exceção. O Estado-membro também. As fundações públicas, as agências reguladoras também, sobrou as fundações públicas. Lembre sempre, gente, eu sei que você está falando, mas professor, eu aprendi que as fundações públicas, elas se dividem em de direito público e de direito privado. Mas quando a questão, caro gafanhoto, não traz especificamente qual fundação pública, aí você coloca, né, você trata como gênero, né, todas as fundações públicas. Por quê? Porque vai ser aqui a menos errada. E a gente precisa treinar isso de procurar a menos errada. Outra coisa, calma, vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão que você vai entender. Após um escândalo de corrupção, uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em caráter não concorrencial, não conseguiu honrar com suas dívidas perante seus credores que tentavam na justiça a penhora de alguns bens. Após consultar o setor jurídico, o presidente daquela empresa foi informado corretamente que os bens da empresa são considerados bens públicos e, portanto, impenhoráveis. Os bens da empresa não estão cobertos pela impenhorabilidade, a empresa sujeita ao regime de precatório, seus bens são impenhoráveis, e a empresa, por ser pessoa jurídica de direito privado, não faz jus a qualquer característica de bens públicos. Se a gente for atrás da questão, ela está falando de uma sociedade de economia mista, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas a gente precisa ir além no nosso estudo, e um pouco além. Por quê? Porque o que temos aqui é que ela é uma prestadora de serviço público em caráter não concorrencial,
Ou seja, ela presta um serviço público. É uma pessoa jurídica de direito privado que não almeja o lucro como é o de costume. Então veio uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: quando uma pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública, não estou falando aqui da empresa de ônibus do seu Zé, integrante da administração pública, prestar um serviço público e em caráter não concorrencial, essa possuirá, aí que está o pulo do gato, e aí que o professor queria chegar, ela possuirá, desce aqui comigo, características de bens públicos. Ora a inalienabilidade, ora a impenhorabilidade, mas você tem que ter em mente que estes bens, eles não são bens públicos, eles possuem a característica de bens públicos, ok? E qual que foi, professor, o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa entidade? É que os bens afetados, os bens destinados à prestação de do serviço público são impenhoráveis. São impenhoráveis. O que é um bem ser penhorado? É ele ser dado em pagamento. Então o credor não poderá obrigar via judicial que essa entidade venda os seus produtos para quitar as dívidas. Então como é que essa entidade pagará? Mas vamos primeiro cortar que os bens das empresas são considerados bens públicos? Não. Eles não são considerados bens públicos. Podem até ser impenhoráveis, mas não são bens públicos. Ela pode ter até uma característica de um bem público, mas não é bem público. Não é bem público e isso cai. Os bens das empresas não estão cobertos pela impenhorabilidade. Errado, estão sim cobertos. A empresa sujeita a regime de precatórios e seus bens são impenhoráveis. E é aqui que está a resposta. Tá? E a empresa pagará mediante precatório. Precatório é um título de dívida. Tá? É um papelzinho dizendo que a empresa te deve e a cada ano a União, o Estado, o Federal, o município paga um pouquinho e um dia chega a sua vez. Um dia chega a sua vez. Não venda, tá? Se você tem um, não venda. Espere. Passe para o seu filho. A empresa, por ser pessoa jurídica de direito privado, não faz jus a qualquer característica, não. Nós vimos que ela atua em regime de não concorrencial, então ela faz jus, sim. Situação muito parecida nós temos aqui no Brasil com o Correios, tá? Com o Correios. Bora. Trata-se da impossibilidade de transferência de domínio do bem. Trata-se da impossibilidade de uma alienação compulsória para a satisfação de débitos. E trata-se da impossibilidade de um bem público ser adquirido mediante prescrição aquisitiva do direito de propriedade. Gente, sabe o que o professor trouxe aqui em uma questão? Classificação dos bens públicos. Está lá no edital, classificação dos bens públicos, é esse aqui. Não, perdão, características. Características dos bens públicos, é esse aqui. Só, é isso aqui. Tá aí uma questão e vamos aprender então. Trata-se da impossibilidade de transferência de domínio de bem. O que é uma transferência de domínio? É uma alienação. É uma alienação, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, que a alienação dos bens públicos no Brasil, ela não é absoluta. Mas a inalienabilidade continua sendo uma característica dos bens públicos. Então, a característica é que ela não pode passar de mãos, esse bem não pode ser alienado, vendido, sem qualquer regra, sem qualquer pudor. Chama-se inalienabilidade. Vamos ver se tem alguma aqui? Ó, a A é inalienabilidade e a C. Então, a gente já corta a B e a gente já corta a D.
Trata-se de impossibilidade de uma alienação compulsória para a satisfação dos débitos. E isso o professor já falou. O professor já falou o nome disso. O nome disso é impenhorabilidade. Vamos supor que eu parei de pagar o meu carro e aí o banco vem com uma ação... banco vem com a ação de penhora e toma meu carro para poder vender, para poder suprir minha dívida. Eu fui penhorado, meu carro foi penhorado. Mas a gente vai chegar na questão do penhor. Meu carro foi penhorado. Então, a 2 é impenhorabilidade. Sobrou pra gente somente uma, que é a imprescritibilidade. Trata-se da impossibilidade de um bem público ser adquirido, veja bem, da impossibilidade, mediante prescrição aquisitiva do direito de propriedade. Professor, o que é isso, professor? Que nome grande, você conhece, pô. Conhece o uso campeão? Todo mundo conhece. Ah, fulano ficou naquele imóvel, teve a posse mansa e pacífica daquele imóvel por 5 anos, agora é dele. Todo mundo tem uma tia que conseguiu um terreno mediante uso campeão. Todo mundo tem. Se você não tem, a tia será você. É uso campeão. Só que se eu boto uso campeão aqui, todo mundo sabe o que eu estou falando. Então, um bem público, ele jamais... Aqui, ó, beleza. A União tem um terreno aqui. Ela não está usando esse terreno. Está largado. Eu posso chegar e morar lá? Vai poder? Não pode, né? Mas você pode tentar. Beleza, eu consegui ficar 5 anos morando naquele terreno. Consegui ficar 10 anos, 20 anos. Eu posso entrar com uma ação na Justiça Federal falando que aquele terreno agora é meu? Não, não pode. Mas e a União? Ela pode invadir um terreno, ficar 5 anos naquele terreno e falar que agora é dela? Pode. A União pode. O que temos é a impossibilidade de um particular fazer com o terreno da União. Mas a gente não tem da União fazer no terreno de um particular. Tá? Isso foi tema de prova. Bora. Uma praça pública, 2 viaturas e um terreno vazio sem destinação. Os itens acima são, respectivamente, vamos lá, bem de uso comum do povo, bem dominical e bem de uso especial. Bem de uso especial, aí que a gente só inverte a ordem. Aqui sim, estamos na classificação destes bens. Perfeito? Vamos lá, gente. Uma praça pública. A praça pública é o que a doutrina chama de bem de uso comum do povo. Isso aqui eu sei que você não teve dúvida, né? Porque é o nome mais fácil. Bem de uso comum do povo. Então a gente vai ter uma rua, uma praça, né? Um logadouro, a praia. Vamos só destacar uma coisa. O uso de uma praia pode ser cobrado mesmo sendo bem de uso comum do povo? Pode. Porque essa taxa hora cobrada, ela diz respeito ao poder de polícia, tá? Então, apesar de ser bem de uso comum do povo, esse acesso pode ser cobrado sim. E isso também foi questão de prova, salvo engano, ano passado. 2 viaturas. O que a gente tem aqui? É um bem, e isso eu sei que você já notou, que está sendo utilizado, certo? É um bem que está sendo utilizado na prestação de serviço público. Eu coloquei um carro, na verdade 2 carros. Eu poderia colocar um prédio, um ministério inteiro desse que tem aqui em Brasília. Eu poderia colocar uma cadeira. Uma cadeira. Está sendo utilizado no serviço público? Tá. Ok. Eu poderia colocar um grampo, poderia colocar uma sala comercial. Aqui em Brasília tem o Venâncio, que tem algumas secretarias dentro. Olha só, está sendo utilizado para o serviço público. Qual que é o nome que se dá a isso? Bem
de uso especial. Bem de uso especial. E por último, um terreno vazio sem destinação. O que temos aqui é um bem que, apesar de estar na posse, ele não está sendo utilizado. E a estes itens, a estes bens, como um terreno baldio, nós chamamos de bens dominicais. Você lembra assim, ó, o que você faz domingo? Nada. Você não faz nada no domingo, um bem que está sendo usado para nada é um bem dominical. É uma das formas de você decorar. Bem de uso especial é bem simples, uso especial, você grava o uso, né? Você grava essa palavra uso aqui, ó. Você já sabe que está sendo usado. Então a gente já sabe que temos um bem de uso comum do povo, um bem de uso especial e um bem dominical. Então vamos lá. Bem de uso comum do povo, então tá aqui. Bem de uso especial, bem de uso dominical. A gente acabou de matar aí mais um capítulo só em, 2, 3 minutos. Bom demais. Então grave isso aí. Bem de uso comum do povo, praça, mar, areia, orla de rio, rua. Bem de uso especial, um bem que está sendo utilizado na prestação de serviço público. E um bem de uso dominical, um bem público que não está sendo utilizado na destinação para o serviço público e que não seja um bem de uso comum do povo, ok? Apesar de não poder ser alienado, um bem de uso especial, desde que possua valor financeiro, poderá ser dado com garantia. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a alienabilidade. Por quê? Porque um bem público, em regra, não pode ser vendido. Tá? Em regra não pode ser vendido, mas existem as modalidades que a gente vai ver para poder vender ele. Em regra ele não pode, mas ele poderia ser dado como garantia? Aí vem a questão do chamado penhor, que todo mundo sabe. É o seguinte: eu pego com o banco 3 milhões. E falo o seguinte: banco, tá aqui a minha casa que vale 4 milhões. Se eu não pagar, você fica com a casa de garantia. Um órgão público, uma entidade pública de direito público pode fazer isso? Não. Por quê? Porque os bens públicos, eles têm mais uma característica, que é a chamada não vulnerabilidade. Só cuidado para não confundir penhor com penhora. Penhor aqui é garantia. A penhora aqui é uma venda. Ok? É uma venda para pagamento. Não confunda balde de gari com garibaldi, capitão de fragata com cafetão de gravata. Perfeito? Vamos lá. A afetação diz respeito à utilização de determinado bem para uso público. A desafetação, por sua vez, transforma um bem de uso especial em bem dominical. Não poderá ocorrer com simples desuso do bem, dependendo sempre de uma homologação administrativa. Ocorrerá mediante ato administrativo expresso após um estudo de caso. Transforma um bem de uso especial em um bem de uso comum do povo. A afetação, gente,
ela transforma um bem comum em um bem de uso especial. Mas beleza, eu tenho aqui o meu prédio do ministério e eu quero vender este prédio. É um imóvel. Mas ele é um bem de uso especial. Eu preciso transformá-lo em um bem dominical. Porque lembra da inalienabilidade? A inalienabilidade, ela será inquestionável em 2 pontos. Em bens públicos que, por sua natureza, não possam ser vendidos, como um mar, como a orla da praia, como a floresta amazônica, mas também bens que possuem valor mercadológico, mas que estão sendo utilizados na prestação de serviço público, que é o bem de uso especial. Para eu conseguir vender, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar um bem especial e transformar em um bem dominical. Para que ele se tornando um bem dominical, eu consiga vender. E como é que eu faço isso? Por lei. Por lei. Então vamos ver a alternativa. E o nome disso, é desafetação. Então, a afetação é a transformação de um bem dominical em um bem de uso especial. E a desafetação é a transformação de um bem de uso especial em um bem dominical, para que eu possa vender, fazer o que eu quiser com ele, uma vez que ele não está afetado pelo serviço público. A transforma um bem de uso especial em bem dominical, perfeito, aqui é a resposta. Não poderá ocorrer com simples desuso do bem, perfeito, até que está certo. Dependendo sempre de homologação administrativa, não, dependendo sempre de lei. Ocorrerá mediante ato administrativo expresso após estudo de caso, não, decorrerá de lei. Transforme um bem de uso especial em bem de uso comum do povo, não. Transforme em um bem dominical. Bora. Formalizado mediante ato administrativo, trata-se de um ato não precário e poderá ser revogado a qualquer tempo sem indenização, salvo se outorgado com prazo determinado. Essa aqui é a parte mais chatinha de bens públicos, que é a autorização, permissão ou concessão de uso de bem público. Aqui eu vou te passar só uma noção geral mesmo, não tem como eu aprofundar isso muito sem levar aí uns 10 minutos. Tá? Se levar uns 10 minutos, a gente não tem, a gente tem 7 para terminar essa aula. Mas vamos lá. Formalizado mediante ato administrativo, a gente vai ter a autorização ou a permissão. Trata-se de um ato não precário. O que é um ato não precário? É um ato que pode ser desfeito a qualquer tempo. Neste caso, ele não poderá ser feito mediante ato, mas sim mediante contrato. E qual que é o objeto de uso de bem público que é feito mediante contrato? É a concessão. A concessão é feita mediante contrato. Poderá ser revogada a qualquer tempo, sem indenização, salvo se outorgado com prazo determinado. Novamente, estamos aqui diante da autorização e da permissão.
Por quê? Porque eles possuem a chamada precariedade. Ok? Vamos ver então a resposta. A, pode ser autorização? Pode. A 2, pode ser concessão? Pode. A 3, pode... Pô, mas eu coloquei já na A. Autorização, concessão e permissão. Ah, mas aí o professor também brincou, né? Colocou logo na A. Eu crio a questão e eu reclamo da questão que eu criei, entendeu? Ser professor é isso. O bom de você ser professor é que você pode reclamar do professor. É muito bom, cara. É muito bom. Trata-se de um direito de uso de bem público que permite a transferência por sucessão ou intervivos. Isso aqui, tá? Eu nunca vi no CESP. Mas já vi na FGV. Então, fique esperto. O que acontece? Quando nós falamos de autorização, concessão e permissão, são instrumentos de autorização de uso de bem público que fazem referência à pessoa, ao uso daquele bem público, mas não é um direito real. O que é um direito real? É um direito capaz, se eu morrer, o meu filho herdará este direito. Isso é possível no serviço público? É possível que ocorra uma modalidade de uso de bem público que eu possa, inclusive, vender. Então, poderia vender o uso de determinado local que me fora dado há muito tempo atrás. Eu posso. Mas a gente não vê a galera comentando. E qual que é o nome disso, professor? É esse querido aqui, ó. Concessão real de direito de uso. A concessão de direito real de uso, ela permite que eu passe de geração em geração. Se eu tenho aquela banquinha de revista ali e eu conseguir ela mediante essa concessão de direito real, eu posso morrer que aquela banquinha vai para o meu filho. Posso vender aquela banquinha. Entendeu? Essa modalidade, essa modalidade ela existe. Pouco usada, mas exige. E se cai na sua prova? Duvido que já ouviu falar disso. Para a gente terminar, o presidente de determinada autarquia resolveu vender um imóvel da entidade que é usado como depósito para apreensões. Para isso, consultou o setor de patrimônio sobre a possibilidade de venda do galpão. O presidente foi informado corretamente que a gente vai ter que notar algumas coisinhas aqui. Ele é usado. Então é uso especial. E outra coisa, é um imóvel. E quando estivermos falando de imóvel, a gente tem umas peculiaridades, tá? O galpão encontra-se afetado pelo serviço público, ok. E por isso é absolutamente inalienável? Não. Ele é alienável desde que cumpra os requisitos. O que vai ser absolutamente inalienável é aquela em razão das características. A água, a floresta, a praça, a rua. Esses são absolutamente inalienáveis, porque não sequer tem um valor financeiro. O galpão precisará passar por uma desafetação para que sua venda seja realizada. Ok. Lembre-se, tendo a desafetação, ele vira um dominical. Sendo necessário presença do interesse público, autorização do chefe do executivo e prévia avaliação. A presença do interesse público e a prévia avaliação de fato tem que ter, mas a autorização, meu querido, ela é legal. Ela é por lei, tá certo? O imóvel poderá ser vendido na modalidade leilão desde que esteja desafetado e mediante autorização legislativa. Perfeito. Lembre-se sempre na modalidade leilão. Isso faz referência a imóveis, tá? Quando falamos de móveis,
não exige autorização. Ok? Meus queridos, minhas queridas, meus cheirosos, meus tudo de bom, a gente acabou de abordar todos os temas de bens públicos. Se eu pudesse te recomendar, eu diria para você voltar nessa parte aqui, ó, tá? Nessa parte de autorização de uso de bem público. Que isso aqui não dá para a gente ensinar agora. Também te diria para você estudar os bens da União, Estados, DF e municípios. Diria para você estudar isso aqui também. Mas diria mesmo, o que eu diria mesmo para você? Vem pro Soma, meu querido. O Soma respeita seu tempo, o Soma respeita o aluno, o Soma não tem extensão de linguiça, aqui é proibido. Ninguém aqui está preocupado em produzir hora. A gente está preocupado em te passar, tá? Porque todo mundo que está aqui no Soma, quem sabe, concurso é que nem chifre. Ou você é, ou você tem, ou você tem, ou você vai ter. Concurseiro é assim. Ou você é, ou você foi, ou você vai ser. No caso aqui, todo mundo é um pouco concurseiro até hoje. Então a gente sabe. A gente sabe que quer chegar cansado do trabalho e ter que dar de cara com material imenso. Aqui não. Aqui não. Então, grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.